E hoje nós vamos meditar a respeito do poder de Deus, como a gente já tem falado desde o início desse culto. Desde a década de 50, nós observamos que o ser humano ele tem mandado ao espaço diversos tipos de missões, algumas tripuladas, outras não tripuladas. Você tem uma história aí vitoriosa, grandes sucessos, grandes avanços na ciência, grandes descobertas a partir dessas missões espaciais. O que deixa a gente às vezes surpreso é que, apesar de toda essa experiência de quase ou mais de 50 anos, ainda assim possam acontecer falhas monumentais em programas que são relativamente simples. Em 1992, por exemplo, a NASA mandou a Marte uma missão chamada Mars Observer. A missão da Mars Observer, o objetivo é que ela pudesse investigar a atmosfera de Marte. Mas não se sabe por que, simplesmente o sinal da Mars Observer desapareceu. As comunicações foram cortadas de tal maneira que hoje não se sabe nem mesmo onde é que está a Mars Observer. Se ela está rodando Marte, ou se ela está agora numa órbita ao redor do Sol, ou se um disco voador a sequestrou, ou o que quer que seja. Não se sabe onde ela está. Outro fracasso, por exemplo, foi em 2013, quando a China, tá certo, era um produto chinês, mas brincadeira. Eles lançaram uma sonda, um Jeep chamado Coelho de Jade. Bonito nome, né? Os chineses são bastante criativos em relação a isso, né? O Coelho de Jade, que ele iria investigar a superfície lunar. Mas não se sabe por que as rodas travaram. Produto chinês. Made in China, travaram as rodas, congelaram os painéis solares que trariam energia e a sonda foi dada como perdida. Outro fracasso nesse sentido foi a Phobos Grunt, uma sonda enviada pelos russos, também para explorar o planeta Marte. O objetivo era descer em Marte, fazer uma coleta de materiais rochosos, partir de Marte e voltar para a Terra com esses materiais para investigação. Algo bastante ousado diante da tecnologia. Mas o que se sabe é que houve uma falha no lançamento e esta sonda saiu do Cazaquistão, da base russa, em Baikonur, e veio cair provavelmente em Goiás, no Brasil. Não se sabe com certeza porque, pelo ângulo de reentrada, provavelmente ela se espatifou e não sobrou muita coisa. Mas falhou. Eu digo isso eu trouxe essas ilustrações porque era de se esperar que depois de 50 anos esse tipo de coisa não acontecesse. O homem, via de regra, por causa do seu conhecimento, ele tem confiança nos seus próprios recursos. O avanço da ciência julga tornar, por exemplo, tudo ou quase tudo possível. Os cientistas pensam que quase tudo hoje em dia é possível. Ainda essa semana eu vi a notícia de que eles estão começando algumas experiências de teletransporte. Então, tudo é possível na visão dos cientistas, porque eles confiam na sua ciência. Os médicos confiam na sua medicina. E prometem até mesmo uma vida cada vez mais longa, chegando quase à imortalidade. A economia avança e economistas e políticos prometem prosperidade para todos. Cuidado no próximo domingo, aliás, em quem você vai votar. Prosperidade para todos e a erradicação da miséria. Às vezes você ouve alguns programas eleitorais falando a respeito da economia do país e você começa a pensar que você está na Noruega. Você não vai ter mais miséria daqui a 1 ou 2 anos. E não é o que você vê, né? Bem, o problema é, e quando tudo dá errado? E quando a ciência não é capaz de prever ou de evitar a catástrofe? E quando a medicina, apesar dos seus avanços, ela não consegue deter a morte? E quando a recessão coloca fim ao sonho dourado da classe média?
Você que de repente estava fazendo suas contas para o carrinho novo, aí vem a crise, você perde seu emprego e a recessão põe fim ao sonho dourado de progresso. O que acontece quando toda essa confiança que o homem tem nos seus próprios recursos vai por água abaixo? Como é que nós reagimos quando as ameaças externas, aquilo que está além de nós e nos ameaça, elas parecem ser gigantes indestrutíveis? Eu convido você a meditar nisso nessa noite, a respeito do poder de Deus nessas questões, abrindo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos 21 a 31. Isaías, capítulo 40, versos 21 a 31. É o texto que nós cantamos agora nesse hino, nesse último hino que o Ministério de Louvor trouxe. A leitura que eu faço, mais uma vez, é na versão Almeida, século 21. Tenho recomendado essa edição, tem uma boa linguagem e é bastante fiel aos originais. Almeida, século 21, Isaías, capítulo 40, versos 21 a 31, diz assim: Por acaso não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isto desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para aquele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele chama a todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Nós estamos vendo aqui, Isaías 40, é o início de uma nova sessão no livro de Isaías. E ele é tão diferente na sua temática da primeira parte do livro que alguns autores liberais, alguns teólogos liberais, aqueles que não acreditam na inspiração plenária da Escritura, eles olham para esse texto e dizem: isso aqui não foi Isaías que escreveu. Isso aqui foi alguém que escreveu depois do exílio, depois que eles voltaram da Babilônia, é um outro Isaías. Para ser bastante exato teologicamente, um deutero-Isaías, um outro Isaías. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que o profeta Isaías também registrou essa parte, porque afinal de contas nós estamos falando de um oráculo trazido por Deus. É Deus quem revelou estas coisas a ele. Nós temos aqui um contexto de Isaías em que você tinha um tempo em que as coisas caminhavam muito bem em Judá. Havia muita prosperidade, havia riqueza, havia progresso. Judá, o reino do sul, experimentava este progresso no seu cotidiano. Mas, ao mesmo lado, você via injustiça, você via idolatria. Ou seja, as pessoas estavam ricas, mas elas haviam se esquecido de Deus. Elas estavam vivendo uma religiosidade morta, em que elas achavam que bastavam elas ir na igreja domingo após domingo, trazendo para o nosso contexto, e que isso estava tudo bem, isso bastava para elas terem um relacionamento de paz com Deus. Isaías vem com a sua mensagem como uma espada pendente sobre a cabeça do povo. Ele vem mostrar que Deus, ele iria executar o seu juízo. Ele iria mandar primeiro contra Israel, ele iria mandar a Síria. Os exércitos de Tiglat-Pileser, Salmaneser, Sargão III iriam invadir e destruir Israel. Depois de algum tempo, os exércitos dos babilônios viriam para tomar Judá e levá-los para o cativeiro que duraria 70 anos.
Os tempos estavam indo muito bem, mas os tempos difíceis também viriam. Judá, você precisa saber disso. Vocês estão passando por tempos bons, mas vai vir o juízo de Deus e vocês vão sofrer. O tema dessa sessão, o tema geral, é a restauração de Israel após o cativeiro. Deus está dando através de Isaías, Deus está deixando algo registrado já para aquele tempo, uma mensagem para um povo que provavelmente, que certamente, não provável, mas certamente, depois que voltassem do cativeiro da Babilônia, iriam estar desmotivados. Porque imaginam que é você ficar fora da tua terra, obrigado a morar num outro lugar, sofrendo privação muitas vezes. Esse povo talvez estivesse desmotivado. Ele estaria experimentando sensação de abandono, de que Deus havia se esquecido deles. Esse povo estaria experimentando culpa. Afinal de contas, a sua desgraça foi causada pelo seu pecado, e a culpa estaria sobre eles. O povo de Judá estaria experimentando desesperança ao ver as suas cidades todas destruídas. Tempos difíceis que viriam depois de um tempo de prosperidade. Eu e você também passamos por tempos assim. Na nossa vida a gente experimenta tempos de ameaça. Quantos de nós não experimentamos o medo de perder o emprego? Quantos de nós não experimentamos, diante dessa recessão que está por aí, o medo de perder o emprego? Nós vivemos tempos de preocupação, mesmo que os dias sejam de prosperidade. Nós vivemos essa ansiedade com as coisas que nos ameaçam, que ameaçam a nossa família, que ameaçam os nossos empregos, os nossos estudos. Nós vivemos essas ameaças. O tom que Isaías usa aqui é um tom de sarcasmo. Isaías está sendo sarcástico. Porque na sessão mais próxima ele está dizendo: vocês não confiam nos seus ídolos? Só que seus ídolos precisam que alguém os amarre, porque se não amarrar eles caem. Você precisa prender o seu ídolo com corrente, a sua estátua com corrente, porque se você não prender a sua estátua, ela cai. Teu ídolo é fraco. O tom aqui é de ironia, é de sarcasmo. Que outro Deus seria comparável ao Senhor em poder, em soberania, em amor? Que outro Deus pode se comparar ao Senhor? É isso que Isaías está falando aqui nesse texto que nós lemos. Que Deus pode se comparar? Que recurso humano pode se comparar ao Senhor, ao nosso Deus, ao Deus de Israel? Só que nós, nas nossas dificuldades, nós nos esquecemos. Nós temos uma dificuldade tremenda de ver e aceitar o Senhor como Ele é. Quantas vezes nós não caímos no mesmo desânimo, na nossa ansiedade, no nosso desespero diante das situações, por não crermos em Deus como Ele se apresenta, um Deus cheio de poder. Por isso é que eu me aproprio da ironia de Isaías, que diz: não ouvistes, não sabem. Eu vou contextualizar isso hoje. O tema da minha mensagem é: entendeu? Ou quer que eu desenhe? É como se Isaías estivesse dizendo aqui para o povo de Israel: você entendeu? Ou você quer que eu ainda desenhe, para que você saiba quem Deus é? Israel, Judá, você entendeu, primeiro, que Deus é todo-poderoso? Você entende que Deus é todo-poderoso? Ou quer que eu desenhe? O que o Senhor está anunciando aqui ao seu povo não é algo novo. Deus pede para que o seu povo, ordena para que o seu povo não olhe para aquela circunstância imediata deles, mas olhe lá para a obra da criação. Olha lá para os fundamentos do mundo. Quem é que criou todas as coisas? Quem é que criou tudo isso que você vê? Quem é que criou a sua vida? Olha lá para a criação. Desde os fundamentos da terra, Deus tem mostrado o seu poder. Você olha para a natureza, você olha para a criação e você percebe que Deus é um Deus de poder. O poder de Deus é visível na criação, meus irmãos, nesse texto, mas Isaías está dizendo que o poder de Deus é visível principalmente na relação que ele tem com os poderes desse mundo, com os príncipes desse mundo, porque afinal de contas nós estamos falando de uma ameaça de invasão. Israel, ou Judá, para ser mais exato, não deveria temer a Síria ou Babilônia.
Deus está dizendo: olha, não tenha medo da Síria. Não tenham medo da Babilônia, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que todas elas. É o que diz o verso 21 a 24 do nosso texto. Não olha para essas nações que estão ameaçando vocês, porque apesar de você olhar para elas e elas serem poderosas, você pode acreditar numa coisa: Deus é maior do que qualquer uma delas. Quem era, por exemplo, Tiglat-Pileser, Salmaneser, Sargão III, que eram os governantes da Síria? Quem eram, no caso da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, Dario, que eram os governantes da Pérsia, Ciro? Quem eram esses homens diante de Deus? Eles eram reis que aos seus próprios olhos eram deuses. Eles se achavam deuses por causa do seu poder militar, do seu poder econômico. Eles eram aos seus próprios olhos árvores eternas, eles eram carvalhos frondosos. Isso aos seus próprios olhos. Mas você repara em como o Senhor os trata aí? Essa gente que acha que é carvalho, que é sequoias, aquelas sequoias enormes que às vezes você vê, quando você vê filmes sobre os Estados Unidos, eles são brotinhos, que o vento vem e leva. Assim são seus inimigos, Judá. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você entende que o poder do Senhor excede qualquer outro poder? Você acredita nisso? Que o poder de Deus está além de qualquer outro poder? Qual é o poder desse mundo que pode se colocar em oposição ao Senhor? Quem é suficiente para entrar numa queda de braço com Deus e vencer? Onde é que estão os grandes impérios que desafiaram o Deus vivo? E o que não falta na história do homem são impérios que tentam destruir a igreja, tentam destruir o nome do Senhor, tentam destruir o rei vivo, o Deus vivo. Cadê a Babilônia? Vai ver o que virou a Babilônia hoje, lá no Iraque. Vai ver a Síria. Vai ver Roma. Onde é que está o poder dos imperadores romanos que se colocavam contra Cristo e seu reino? Onde é que estão os ditadores da Alemanha nazista, os ditadores comunistas? Onde é que eles estão? Qual é o poder da natureza que não se submete ao Senhor que fez o céu e a terra? Qual é o principado ou potestade que se coloca contra o trono de Cristo e se rebela contra ele? Qual é o tamanho do exército? Pensa bem nisso. Qual é o tamanho do exército que Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda, qual é o tamanho do exército que Jesus vai usar para pôr fim às forças espirituais deste mundo? Qual é o tamanho do exército de Jesus quando ele vier? É a igreja? A Bíblia nos diz que o fim dos impérios desse mundo, dos principados e potestades, vai ser feito com o sopro da sua boca. Deus no seu poder, o Senhor Jesus no seu poder irá simplesmente dizer: agora basta, chega. E tudo se acaba. Qual é o poder que pode se colocar frente ao poder do nosso Deus? Meus irmãos, o poder de Deus frente ao poder desse mundo é um Barcelona, com Messi e Neymar jogando contra um 15 de Piracicaba. É um Anderson Silva lutando contra um Vitor Belfort. Aquela micagem toda, vai lá uma pesada no queixo. Acabou. É o fim da Segunda Guerra Mundial. A supremacia que os Estados Unidos conquistaram com uma bomba. Todo aquele barulho dos japoneses em cima dos americanos e de repente vem uma bomba. Bum! E acabou. Qual é o poder de Deus frente aos poderes desse mundo? Qual é o poder do mundo que não está sob o domínio do Senhor? Será que doença não está sob o domínio do Senhor? Será que miséria não está sob o domínio do nosso Deus?
Será que tragédia? Será que morte? Será que pecado? Será que o vício, aquele vício que você tem dificuldade de abandonar, está acima do poder do seu Deus? As Assírias e Babilônias de nossa vida, meus irmãos, são incomparáveis diante do poder do nosso Deus. Você entendeu que Deus é poderoso? Você entendeu que Deus é soberano? Ou eu preciso desenhar? O poder de Deus, queridos, ele não é meramente potencial. Ele não é aquele poder de uma lâmpada apagada. Você vê uma lâmpada apagada e ela tem o potencial de iluminar. Os engenheiros aí me perdoem as heresias que eu estou falando aqui, mas existe nela uma energia potencial. Existe poder nela. Mas ela não vai iluminar se você não acender o botão. A hora que você acende o botão, a energia age. O poder de Deus é a mesma coisa. Ele não é um poder meramente potencial, mas ele é um poder ativo nesse mundo. E é um poder ativo que é visível no governo de Deus sobre todas as coisas. Deus não está simplesmente sentado no seu trono, rindo das nações desse mundo e dizendo, eu sou todo poderoso, e esperando o final dos tempos para exercitar o seu poder. O poder de Deus já se exerce no governo hoje, no governo dele sobre todas as coisas. Da mesma forma como o poder de Deus é inigualável, a soberania de Deus também é inigualável. E Isaías vai exemplificar isso falando a respeito do domínio do Senhor sobre os astros. Versos 25 e 26 do nosso texto. Deus governa todas as coisas de uma tal maneira que até mesmo as estrelas dos céus, os astros dos céus, são governados por Ele. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quantos dias tem o ano? 365. E o ano que vem? 365. E o ano seguinte? Fala alto. 365? Não, são 366, é ano bissexto. Mas existe essa regularidade. 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Todo ano ele é igual. 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Ano que vem, 365. Há uma ordem. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Quantas horas vai ter o teu dia amanhã? E o outro? Vai chegar um dia na sua vida que o dia não vai ter 24 horas? Vai, o dia que você morrer. Não é isso que eu estou falando agora. Todo dia tem 24 horas. Existe ordem no universo. Como é que um astrônomo, por exemplo, pode olhar para o céu e dizer, olha, um cometa vai passar perto da Terra tal dia, tal hora, então você que tem o seu telescópio, você pode apontar para esse determinado lugar e você vai ver um cometa. O Alexandre outro dia estava comentando que ele viu a Estação Espacial Internacional. Como é que você pode dizer? Porque existe ordem no universo. Meus irmãos, a previsibilidade do universo aponta para um Deus que exerce controle sobre todas as coisas. O universo ele não está lançado ao acaso, ao caos. Ele é previsível. Deus o ordena. Assim também é o governo dos homens. É o destino dos homens. Deus tem o controle sobre as nações. Babilônia, por exemplo, é descrita na Bíblia como um martelo de Deus. Deus iria usar a Babilônia como um martelo para quebrar o seu povo, mas depois ele iria emitir o seu juízo sobre ela. Deus tinha o governo de Roma. Nós aprendemos que Roma, se o Império Romano não tivesse existido, provavelmente o Evangelho não teria chegado até os confins da terra. A cultura romana, a estrutura das estradas romanas possibilitou que o Evangelho fosse difundido. Controle, poder de Deus. Meus irmãos, Deus, a gente não pode nunca se esquecer da passagem mais famosa de Isaías, que é Isaías 6. Quando Isaías tem uma visão de Deus e ele diz, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? Onde eu vi o Senhor? Isaías 6? Onde estava o Senhor? Assentado aonde?
num alto e sublime trono. Deus está entronizado. Deus reina sobre todas as nações. Eu não sei quantos de vocês veem. Às vezes existem umas competições esportivas que são muito malucas, né? Você liga a televisão e você vê algumas coisas assim. Existe uma competição numa cidade inglesa chamada Gloucestershire. É uma cidade pequeniníssima, caipira, do interior da Inglaterra, Gloucestershire. Qual é a diversão deles? Eles fazem uns queijos grandes, colocam o queijo em cima do morro, soltam o queijo no morro e ganha a corrida quem conseguir pegar o queijo. Mas imagina a dificuldade, né? O queijo rolando, bate na pedra, o queijo voa e a pessoa está correndo ali atrás. Meus irmãos, a nossa vida não é um queijo desgovernado. A tua vida não é um queijo desgovernado, em que Deus, Ele não sabe se vai conseguir alcançar e segurar. Às vezes a gente tem a visão da nossa vida assim, como se nós estivéssemos na corrida do queijo e Deus estivesse correndo atrás do prejuízo, tentando pegar o queijo da nossa vida. Como se a nossa vida estivesse sem controle. Nós não estamos entregues ao acaso, queridos. A nossa vida não está entregue ao imprevisto. Deus, Ele não abriu, preste bem atenção nisso. Ouça bem agora o que eu vou dizer. Deus, Ele não abriu mão da sua soberania em nenhum aspecto das nossas vidas. E infelizmente você vê pastores por aí, como Ed Renekiewicz, como Ricardo Gondim, dizendo que Deus, Ele abriu mão da sua soberania em alguns aspectos da nossa vida. Isso é heresia. Deus não abriu mão da sua soberania em aspecto nenhum do universo ou da sua vida. Deus está no seu trono. Ele governa. Cada acontecimento, cada circunstância desse mundo está nas mãos de um Deus soberano. A história desse mundo não vive como uma sequência imprevisível de eventos. Quando a gente era criança, eu não sei se na época de vocês era assim, na minha era, eu estudava em escola pública, tinha aquele aleluia, sabe? Você pegava aquele monte de bala, jogava para cima, né? E aí caía e todo mundo saía correndo atrás das balas. A história do universo, a sequência de fatos da nossa vida não é Deus pegando um monte de bala, jogando para cima e seja o que Deus quiser. A nossa vida é um todo ordenado, que segue um rumo governado por Deus e que leva a um só lugar. Todos os acontecimentos do universo se destinam a um só fim, o reino eterno do nosso Deus no trono do seu Filho Jesus Cristo. Toda a história do ser humano, toda a história da minha vida e da sua vida apontam para o reino eterno de Deus. Deus, Ele é soberano. Ele é todo poderoso e Ele é soberano. Mas o nosso texto, ele ainda vai mostrar que Deus te ama e cuida de você. Você entendeu que Deus te ama e cuida de você? Ou quer que eu desenhe? O governo de Deus não é um governo indiferente. Deus não é indiferente a você. Deus, Ele não é um tirano frio, como um político que explora o seu povo sem se importar com o destino dele. Deus está no seu trono sim, mas Ele não é um Deus, bom, agora vocês me glorifiquem e fim de papo, sem se preocupar com cada um de nós. Não é assim que as coisas funcionam. Isaías mostra isso. Versos 27 a 31 mostra que Deus, Ele conhece o sofrimento do seu povo. E Ele não só conhece o sofrimento do seu povo, mas Ele é poderoso para restaurar o seu povo depois do cativeiro. Esses versos, os 5 últimos versos aqui do nosso texto, mostram que o sofrimento do povo de Deus não é desconhecido dEle. De que as injustiças e a opressão que o povo de Deus sofria iriam sim ser vingadas. Haveria um tempo em que o juízo de Deus viria sobre aqueles que oprimiam a Judá. Será que eu e você achamos
que Deus tem trabalho demais para se preocupar com alguém tão insignificante como eu ou você? Pode parecer uma pergunta meio absurda, mas eu já ouvi gente falando isso. Ah, mas Deus vai se preocupar comigo? Ele tem tanta coisa para fazer. Será que nós pensamos assim? Daí porque o texto diz, por que dizes Israel, ó Jacó? Por que vocês estão dizendo isso? Vocês acham que Deus, Ele tem muita coisa para fazer e não olha para vocês? Será que nós achamos que Deus, após Ele trabalhar demais, Ele se cansa e Ele vai tirar um cochilo? Será que a gente pensa, Deus tem tanto trabalho que chega uma hora que Ele se cansa e Ele vai tirar uma soneca? Ou umas férias? Quem aqui assistiu Deus é Brasileiro com Antônio Fagundes? Deus está tirando férias. Lá em Alagoas. Lá em Arapiraca. Parquinho lá no meio do rio. Ou então o Todo-Poderoso também, né? Que Deus resolve tirar umas férias e deixa o mundo na mão do Jim Carrey. Será que a gente acha que Deus se cansa e Ele vai tirar suas férias? Deus não se exaure, meus irmãos. Deus não se fatiga. Será que nós achamos que Deus não sabe o que Ele está fazendo ao dirigir esse mundo? Será que nós achamos que Deus Ele não é inteligente, Ele deveria ouvir a nossa opinião no trabalho dEle? O texto diz que o seu conhecimento é insondável. Você pode pesquisar o quanto você quiser, mas você não vai conseguir entender Deus. O seu conhecimento é insondável. Meus irmãos, se Deus, Ele é todo-poderoso e soberano, esses versos são a conclusão necessária de todo esse texto. Se Deus, Ele é todo-poderoso e soberano, aquele que confia em Deus não vai ser frustrado. Se você confia no Senhor, você não vai ter frustração. Se você confia no Senhor, você vai encontrar forças para continuar no combate. Se você confia no Senhor, você vai ter esperança no futuro. É assim que Deus funciona. Aquele que confia no Senhor vai renovar as suas forças nele, não vai ser frustrado. Mas eu quero que nesse assunto você vá um pouco além da questão simplesmente material. Às vezes a gente se prende muito nas coisas desse mundo, nas questões desse mundo, e se esquece do aspecto espiritual de tudo aquilo que a gente está falando. Vá um pouco além agora nessa questão material. A verdadeira recompensa que nós buscamos e para a qual o Senhor, Ele nos restaura as forças, ela não está nessa vida. Ela vai muito além desta vida. Deus não deseja tão somente que o nosso sofrimento aqui neste mundo, ele seja abreviado. Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Eu não sei quantos de vocês, talvez Raquel e Douglas acompanhem. Vocês gostam desses esportes mais chiques. A Volta da França, de ciclismo. Uma prova de 3.200 quilômetros. Lógico, não de uma levada só, mas uma prova de 3.200 quilômetros de ciclismo, dando a volta na França e terminando em Paris. Perguntaram a um dos participantes dessa prova, não sei se campeão, chamado Gilbert Duclos-Lassalle. Ficou bonito, né? Perguntaram para ele o que motiva o competidor. É o prêmio? É a fama? E dizem que Lassalle pensou um pouquinho e disse, não, aquilo que nos motiva é atravessar o Arco do Triunfo no último dia. É você pedalar os 3.200 quilômetros e no último dia você cruzar o Arco do Triunfo. É você ser capaz de dizer que você completou a Volta da França. Que você pedalou os 3.200 quilômetros. Por que é que nós enfrentamos com bom ânimo as dificuldades desse mundo? Por que é que no meio de tanto sofrimento ainda assim você renova suas forças no Senhor?
para que no último dia você cruze o seu arco do triunfo. Para que no último dia você cruze os portões da Jerusalém Celeste e receba do Senhor o seu muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Conclusão. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Você entendeu? Ou precisa que desenhe? Pois é. Só que Deus desenhou. Deus desenhou. Nós somos tão burrinhos, tão incapazes. E Deus, sabendo que nós não iríamos entender essas coisas, Ele desenhou para nós. E Ele desenhou para nós essas coisas em Cristo. Deus desenhou para nós essas coisas em Cristo. Em Cristo nós vemos o poder de Deus em ação. Se nós vemos que Deus é todo poderoso, nós vemos esse poder se manifestando na vida e no ministério de Jesus. Nós vemos Jesus acalmando a tempestade, o poder de Jesus sobre a natureza. Nós vemos o poder de Jesus sobre a morte quando Ele chega diante de uma pedra onde está enterrado, está sepultado o seu amigo Lázaro. Ele diz: tira essa pedra, e Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Poder de Deus. Nós vemos o poder de Deus em Jesus Cristo quando Ele expulsa demônios. Aqueles que ninguém conseguia expulsar, os exorcistas judeus não conseguiam, seus discípulos não conseguiam, mas quando Jesus chega, Ele não fica fazendo showzinho com um encosto em cima do púlpito, mas Ele chega e diz: sai, e o encosto sai, e o demônio sai. Poder de Deus. Nós vemos o poder de Deus quando Ele, em Jesus Cristo, quando Ele cura os enfermos. Ele diz para a febre da sogra de Pedro: sai, e ela sai. Ele diz ao paralítico: levanta, e ele levanta. Poder de Deus. Deus desenhou para nós. Deus desenhou para nós em Cristo, quando Ele mostra em Jesus a sua soberania. Quando Jesus na última ceia diz: olha, eu estou dando a minha vida. Eu estou dando a minha vida. Ninguém a tira. Sou eu que dou. E tem mais. Eu não só dou como eu tomo de volta. Isso é soberania. A soberania de Deus em Cristo, quando Ele sofre por sua escolha. Jesus está no julgamento ali no cenáculo de Pilatos. Pilatos ali com toda a sua pompa, a sua púrpura de governador romano, a sua empáfia, e ele diz: você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E aí Jesus olha para Pilatos e diz: você não teria nenhum poder se do alto não tivesse sido dado. Em outras palavras, você sabe por que você me entrega, Pilatos? Porque eu quero. Governo, soberania. Soberania de Deus revelada em Jesus Cristo, quando Ele encontra os seus discípulos depois da ressurreição, e Ele diz na Galileia: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. E por isso vocês vão e façam discípulos. Soberania. O desenho da bondade e do amor de Deus revelados em Cristo Jesus. Quanto a isso, nós temos um Jesus que se esvazia da sua glória, que experimenta de todo o nosso sofrimento, que faz-se pecado no nosso lugar, que morre e que ressuscita por amor de mim e de você. Você entendeu? Ou quer que eu desenhe? Se você olha para Jesus Cristo e você ainda não conseguiu entender o poder de Deus, a soberania de Deus e o amor de Deus revelados em Jesus, o que mais que você espera? Por isso, pare de ver os obstáculos e dificuldades da vida como algo intransponível. E a gente tem essa tendência, às vezes, das nossas dificuldades, de olhar para os nossos gigantes, aquelas ameaças que se colocam diante de nós, e nós achamos que nada pode superar isso. E o poder de Deus? E o poder de Deus? Pare de pensar que a sua vida é um barco desgovernado. Pare de pensar que a sua vida é a corrida do queijo. Deus está no controle.
Pare de pensar, pare de duvidar que Deus não se importa com você. Pare de duvidar que Deus não se importa com você. Ele se importa tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Não existe prova de amor maior do que essa. Meus irmãos, nós nos apresentamos diante de um Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Nós hoje estamos diante de um Deus e caminhamos a nossa vida cotidiana diante de um Deus que governa todas as coisas de acordo com a sua vontade. Nós vivemos a nossa vida diante de um Deus e debaixo do amor de um Deus que é todo amor e bondade para conosco. A minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus nos ilumine o entendimento para vermos o retrato de Deus, desse tremendo Deus que cada um de nós serve, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. precisássemos desenhar, mas se você entendeu o tamanho desse Deus, cante a todo pulmão, cante realmente com vontade de exaltar esse Deus, confesse que esse Deus é um Deus tremendo na tua vida, e que isso vai fazer a diferença na tua semana. Você vai sair daqui hoje animado, com as suas forças renovadas, você vai sair daqui hoje com vontade de brigar, de lutar a tua semana. Você vai acordar amanhã, segunda-feira, e não vai dizer, poxa, mais uma segunda-feira, eu não vejo a hora de chegar sábado. Não, você vai dizer, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia em que o Senhor irá me abençoar, e eu vou fazer a diferença na minha família, no meu emprego, onde quer que o Senhor me coloque, porque essa é a vontade desse tremendo Deus. Vamos mais uma vez? Agora, igreja. Meu Deus, amém.
Coloco a Ti aqui no nosso coração. A gente sai daqui hoje animado, ó Pai. Nenhum de nós aqui possa sair daqui desanimado, desesperançado. Nenhum de nós possa sair daqui cansado. Nenhum de nós possa sair daqui ansioso, mas com o coração em paz, alegres, ó Deus, sabendo que nós caminhamos debaixo da luz do Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, despede agora a Tua igreja. Senhor, a nossa missão começa agora. A nossa batalha começa agora. Estar aqui, cantar louvores, ouvir a Tua palavra, Senhor, é ânimo para nós, é alento, é alimento. Mas a batalha é agora. É quando nós deixamos esse lugar, é quando nós vamos para as nossas casas, é amanhã quando a gente levanta para trabalhar, para ir para a escola, para estudar, para cuidar dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos. É aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá para falar de Jesus. E nesses momentos, ó Deus, em meio às lutas tremendas que a vida nos traz, cada um de nós possa se lembrar que o Senhor é um tremendo Deus, que não há inimigo que seja grande demais, nenhuma Assíria, nenhuma Babilônia, nenhum Império Romano, nada, Senhor, pode se comparar ao Senhor e se colocar, Deus, no caminho daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nada. E nós tenhamos a confiança de que a nossa vida está nas Tuas mãos, o Senhor a governa muito bem. Muito melhor do que nós mesmos faríamos, Pai. E que em momentos de tristeza nós nos lembremos que nós temos um Deus que nos ama. Que nos ama com amor de Pai. Que enxuga as nossas lágrimas, que cura o nosso ferimento e que nos faz seguir adiante, com disposição. Sabendo que um dia nós iremos cruzar o arco do triunfo da Jerusalém Celeste para o encontro contigo. E ali nós compreenderemos com toda a verdade, em toda a amplitude, o que significa o Deus Todo-Poderoso. Que a graça, a Tua graça, Pai, graça maravilhosa revelada em Jesus Cristo, que o amor do Senhor Jesus revelado na cruz, e que o Espírito Santo que nos abre os olhos para todas essas verdades estejam com vocês, amada igreja, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.